Meus queridos, tudo bem? Hoje nós vamos ter aula de língua portuguesa com a professora Kelly Rocha. E hoje nós vamos estudar o gênero textual Histórias em Quadrinhos. História em quadrinhos. HQ significa a abreviatura de História em Quadrinhos. As HQs são textos multimodais, pois consistem de formas de narrar histórias que combinam a linguagem verbal, que é a narrativa e falas colocadas em balões e legendas, e a de linguagem visual, que são as imagens. Elas têm os mesmos elementos das narrativas em linguagens apenas verbal, que são os personagens, tempo, espaço, narrador e enredo. Alguns desses elementos podem ser explicitados apenas pela imagem. Por exemplo, o tempo pode ser determinado por um céu claro, que é o dia, ou por um céu mais escuro, que é a noite. Os sentimentos dos personagens podem ser expressos sem palavras, apenas pelas expressões fisionômicas. Os balões de formas e tipos variados servem de suporte para diálogos dos personagens ou para que eles mostrem suas ideias. O emprego de recursos expressivos como onomatopeias, letras de tipos diferentes e sinais de pontuação é frequente nas histórias em quadrinhos. Os balões devem ser entendidos como representação de fala ou pensamentos de um determinado personagem nos quadrinhos. Exemplos: fala, que é o balão para mostrar o que um personagem está falando, possui o formato oval e um rabicho indicando onde está saindo o som. Por isso, o rabicho geralmente fica posicionado próximo à boca do personagem. Quando há mais de uma pessoa falando a mesma coisa ao mesmo tempo, o balão fica com mais de um rabicho. Tem o balão grito. Quando um personagem está gritando, o balão deixa de ter um formato oval e passa a ter várias pontas de diversos tamanhos. O balão pensamento. Este balão é um dos poucos balões que não mostram o que o personagem está falando. Tal balão tem o formato de nuvem e é utilizado apenas para mostrar o pensamento dos personagens. E também temos o balão narrador. Este balão não possui rabichos e por isso não é associado a nenhum personagem específico. Ele é utilizado para fornecer dados extras à história, como onde e quando a história se passa. Ainda pode conter os trechos que seriam específicos do narrador da história. Por isso, o seu nome é balão narrador. Vamos ver aqui alguns tipos de balão. Temos aqui o de fala. Você viu meu livro? O de pensamento. Onde estará meu livro? O de grito. Não! Cochicho. Não conte isso para ninguém. De amor, que tem um coraçãozinho. Acha que estou apaixonado. E de ideia. Tem também onomatopeias, que são os barulhos que fazem, né, coisa quebrando, cras, tiro, batendo em algo, soco, barulho de mola, batendo na madeira e mais alguns outros que vocês podem ver aqui, tipo a campainha. Nós temos também outros que são de medo, que tem a figura dele roendo as unhas, né, de comer, tem de choro, né, de raiva. Os elementos de organização e estrutura dos quadrinhos são os balões de falas que utilizam uma linguagem rápida e coloquial, com sincronia à imagem, facilitando o entendimento, e os próprios quadrinhos que dividem as ações da história. Ao lado aí, vimos como é importante os balões de falas para a compreensão em um HQ, que é uma história em quadrinhos.
Os quadrinhos podem ser encontrados normalmente em bancas de revistas, livros didáticos, internet, entre outros. Os quadrinhos atraem as crianças e jovens com mais facilidade e, com seu processo de comunicação, atendem com mais destreza à sua própria predisposição psicológica. Crianças, ao lerem as histórias em quadrinhos, se divertem e satisfazem a necessidade interior, instintiva, o crescimento mental inerente ao ser em seu desenvolvimento. Além de ser um ótimo passatempo para os adolescentes e adultos, ocupando seu tempo livre com diversão, sem deixar de treinar a leitura e a escrita. Fim. Chegamos ao fim. E aí no livro de vocês, Apis, tem a história em quadrinhos do Horácio, da página 70. E vocês vão fazer as atividades. Eu vou aguardar aqui no grupo a presença de vocês. E no privado a atividade, que também vocês vão fazer a atividade do hashtag Estudo em Casa, que são as lições 25 e 26. E no livro Apis, da página 70 a 84. Aguardo todas essas atividades, tá bom? O grupo será aberto às 11 horas e estarei aguardando vocês. Um abraço e até a próxima aula.